Olá, bem-vindos ao Open Insights, no canal Republic. Este é o seu espaço para conversas profundas, esclarecedoras, sobre temas mais relevantes da atualidade, onde exploramos ideias inovadoras, reflexões de grandes pensadores, projetos interessantes, atitudes relevantes e teorias que moldam o nosso mundo. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso objetivo no Open Insights é trazer especialistas, professores, empresários, pensadores, empreendedores, cientistas políticos e profissionais que estão mudando a sociedade. Em cada episódio, proporcionamos um bate-papo onde discutimos projetos, ideias criativas e inovações que têm o potencial de impactar positivamente a sociedade. Além disso, debatemos teorias de grandes pensadores, oferecendo informação e prestação de serviço aos nossos telespectadores, você aí que nos acompanha. Antes de começarmos, lembre-se de seguir a nossa rede social, @republic.canal, e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e os conteúdos exclusivos. O nosso convidado de hoje é Paulo Moura, um renomado jornalista e cientista político, com uma vasta experiência em marketing político, comunicação e análise de pesquisas de opinião. Paulo é graduado em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política pela URGS, doutor em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em Educação à Distância pelo Senac-RS. Além da sua carreira acadêmica e consultorias, Paulo Moura é autor de diversos livros. Ele também foi produtor e diretor dos documentários Impeachment, O Brasil nas Ruas e também O Caminho da Prosperidade. Hoje vamos conversar sobre o seu mais recente trabalho, o documentário O Caminho da Prosperidade, conforme eu citei. Vamos explorar o processo de produção, o tema central e os objetivos desse filme, que promete trazer uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento econômico e a prosperidade no Brasil. Preparem-se para uma conversa inspiradora e cheia de insights. Fiquem com a gente. Seja bem-vindo, Paulo Moura. Muito obrigado. Tudo bom, Totti? É um prazer falar contigo, ainda mais sobre um projeto tão interessante. Para começar a aquecer esse bate-papo, poderia nos dizer como é que foi produzir o filme O Caminho da Prosperidade? Bom, ela tem um link com outro filme que eu fiz, sobre o qual a gente pode falar um pouquinho depois, que é o Impeachment Brasil nas Ruas, que me partiu de um insight sobre a necessidade de registrar os acontecimentos históricos recentes. O Brasil está passando por um conjunto de transformações muito profundas, principalmente de 2013 para cá, e eu constatei que pela primeira vez na história do Brasil havia a oportunidade para o ingresso de liberais num governo com, digamos assim, um espaço de poder e uma possibilidade de implementar as ideias liberais como nunca antes havia acontecido. Há experiências de liberais, digamos, solitários em governos como Roberto Campos, Mário Henrique Simons e outros em governos anteriores, mas nunca um governo ofereceu tanta oportunidade para tantos liberais ocuparem espaço no governo e com tanto poder para implementar políticas econômicas liberais, o que é algo inédito. Eu achei que isso merecia um registro e então parti para tentar viabilizar a produção. E quanto tempo que levou desde a ideia até a finalização do documentário? Bom, eu tive a ideia no início de 2019 e procurei o empresário Winston Ling, que é meu amigo, sou amigo da família, fui colega de colégio do Wilson Ling, o irmão mais novo do Winston. Winston é um guerreiro das ideias liberais. Sim, com certeza. O Winston é um grande empresário. Um grande empresário aqui da família com uma atuação relevante aqui no Rio Grande do Sul. Apresentei para ele a ideia e ele imediatamente abraçou a ideia. Então fizemos uma primeira captação de patrocínio para as gravações e fomos procurar o ministro Paulo Guedes. E quando fomos, já estávamos com a produção em fase inicial, a pré-produção, né? E quando procuramos o ministro Paulo Guedes, ele disse que já tinha sido procurado pela Globo, pelo Pedro Bial, para produzir um documentário sobre isso também. Não era exatamente a mesma coisa, mas era uma ideia adjacente
E a primeira grande batalha foi convencer o ministro Paulo Guedes a entregar para nós o documentário. Felizmente, naquela época, a Globo News tinha feito um programa sobre a Escola de Chicago, que é a escola de economia onde o ministro Paulo Guedes estudou, né? E aqui, quando a gente fala em Escola de Chicago, nós estamos falando da Faculdade de Economia da Universidade de Chicago, mas de uma escola de pensamento econômico. O ministro Paulo Guedes foi aluno de 12 prêmios Nobel. Ele estava estudando lá na época em que a universidade produziu 12 prêmios Nobel e que produziram uma filosofia econômica que inspira o ministro. E o ministro disse, tá bom, eu topo entregar para vocês, mas eu vou, como ele costuma dizer, eu vou subir o sarrafo. O desafio de vocês não vai ser apenas documentar o que a gente vai fazer no governo, mas eu quero que vocês vão a Chicago, tentar entrevistar remanescentes da Escola de Chicago e quero que vocês vão ao Chile, encontrar os Chicago Boys, que são os economistas de Chicago que produziram as grandes reformas econômicas que transformaram o Chile no país mais desenvolvido da América Latina hoje, com economia com indicadores de primeiro mundo, e fazer um documentário mais amplo, né? Aí, um novo desafio, quer dizer, dobrou o orçamento, dobrou o tamanho do desafio. Com certeza, ele percebeu na concepção das ideias de vocês, no teu roteiro, na tua direção, que o filme de fato poderia mostrar para as pessoas e abordar o assunto que é o plano econômico dele. Exatamente. Então, o filme originalmente ia se chamar Chicago Oldies, né? Por quê? O termo Chicago Boys, ele foi cunhado para os economistas chilenos que estudaram em Chicago, é uma geração anterior do ministro Paulo Guedes, e que voltaram para o Chile, fundaram a Faculdade de Economia da Universidade Católica de Santiago do Chile e depois o Departamento de Economia da Universidade de Chile. Então, muita gente não sabe disso, mas quando os militares tomam o poder no Chile, eles não implementaram logo de cara um programa liberal, eles eram estatistas, ao estilo Geisel aqui no Brasil. Era uma política econômica que continuou produzindo inflação na sequência do governo socialista. Passou-se 1 ano e meio, eles viram que a economia estava desandando e chamaram, naquela época, o Langoni e o Pastore, que eram economistas brasileiros de Chicago. O Langoni é o primeiro PhD de Chicago no Brasil. E depois chamaram o Milton Friedman, principal expoente da Escola de Chicago, e quando eles foram implementar essas políticas econômicas no Chile, os Chicago Boys eles já tinham todo um estudo da economia chilena pronto para implementar um programa de governo liberal à luz dos ensinamentos da Escola de Chicago. Então, o termo Chicago Olds diz respeito ao fato de que a geração do ministro Paulo Guedes já estava toda com 70 anos. Vários deles fizeram parte da equipe econômica. Então, nós gravamos 5 horas de entrevista com o ministro, gravamos uma entrevista com o Langoni, que é a última entrevista do Langoni vivo. Infelizmente, em junho de 2021, ele foi ceifado pela Covid, e fomos a Chicago e entrevistamos o professor Arnold Harberger, que era o diretor da Escola de Chicago na época dos 12 prêmios Nobel. Ele está com 94 anos, mas lúcido, assim, com a mente cristalina, capacidade de raciocínio claro. Fizemos uma entrevista de 1 hora com ele e voltamos ao Brasil para dar continuidade ao projeto. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, para contar um pouco para o telespectador sobre o processo de produção desse documentário, né? Como que foram as viagens, o tempo de gravação com cada pessoa, como foram escolhidos os personagens que iam ter falas no filme, por exemplo. Bom, nessa primeira versão, Chicago Olds, nós íamos entrevistar o ministro e os colegas de Chicago dele que estavam no governo. Eles seriam os personagens, além dos economistas chilenos, todos já velhinhos, que fizeram parte do plano econômico implementado no Chile, e o único remanescente da Escola de Chicago lá, o professor Arnold Harberger. Esses seriam os personagens, né? O documentário ele é uma técnica de produção de cinema que pressupõe um conceito de roteiro aberto. Você não tem um roteiro, você tem um pré-roteiro, você tem uma noção de quem você vai entrevistar, você tem uma noção do contexto que gera as perguntas,
Mas a configuração final do produto, ela depende muito do que os entrevistados falam. Sim, diferente de um filme de ficção que... Você tem um roteiro fechado, mesmo assim, eventualmente você produz mudanças. Um ator improvisa na cena, aquilo fica bom, mas o filme ficcional ele é muito mais preso no roteiro do que o documentário. Sim, o documentário é diferente justamente por isso. Pode ser que alguém diga alguma coisa que você não esperava e aquilo se torne algo interessante a ser mostrado no filme, que não estava roteirizado. Exato, que não estava previsto no roteiro. Então, a entrevista ela é uma peça-chave, uma entrevista bem feita é uma peça-chave do produto depois, porque ela vai gerar a estrutura do filme, né? As perguntas... pelo menos um conjunto de perguntas básicas são as mesmas para todos os entrevistados. E elas vão gerar depois blocos de respostas no filme, né? Bom, aí nos deparamos com 2 grandes obstáculos. Você já está antecipando a minha próxima pergunta, que era justamente saber quais foram os maiores desafios que tu enfrentou durante a produção desse filme. Bom, primeiro o governo começa a sofrer obstáculos políticos do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF. O governo começa a ser barrado nas suas iniciativas e isso afeta o ambiente empresarial. Então, os empresários eram muito receptivos ao programa, mas como havia uma pressão midiática contra o governo e uma pressão política da Câmara dos Deputados e da Suprema Corte contra o governo, aquilo afetou a nossa capacidade de captação de novos patrocinadores. E logo em seguida veio a pandemia. E a economia fechou e aí tornou-se impossível continuar o filme. Foi dramático, porque nós tínhamos 5 horas de entrevista com o ministro, nós tínhamos 1 hora de entrevista com Langoni, tínhamos ido a Nova York, entrevistamos por 1 hora o professor Arnold Harberger, entrevistamos o Winston Ling, que foi o empresário, junto com a deputada Bia Kicis, que apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, nós íamos contar essa história, e ficamos com a produção interrompida. A história do Winston saiu na época em alguns jornais, né, que ele apresentou o ministro Paulo Guedes ao Bolsonaro. Isso depois, essas entrevistas, exceto a do Langoni, né, ficaram de fora do produto final, porque o filme teve que mudar completamente. Então nós ficamos... Teve que tomar um outro curso. Nós ficamos parados praticamente de 2019 até 2023, né? E eu, ao longo desse tempo todo, com aquela angústia pelo compromisso de ter captado recursos, de ter começado a produzir e me sentir no compromisso moral de entregar o produto para quem tinha já posto o dinheiro, quem tinha investido na produção. E uma angústia ampliada pelo fato de que eu conhecia a qualidade do conteúdo já captado. Né? A entrevista com o ministro Paulo Guedes é sempre uma aula, não existe conversa curta com o ministro Paulo Guedes. Ele encarna o professor e você vê que as entrevistas, em geral, é entrevista de 40 minutos, 1 hora, com todos os entrevistados. A primeira bateria de entrevista com Paulo Guedes foi de 5 horas e a segunda, já na retomada do filme, foi de 4 horas. O que prova que o material do documentário provavelmente é uma grande aula. Não, nós temos conteúdo de sobra para fazer N outras produções com aquilo que não entrou, né? De tão rico que foi o material colhido, né? E de fato, né? Isso é um sofrimento para todo mundo que acaba produzindo televisão, cinema, enfim. Quando você tem um material muito bom e tem que escolher aquilo que vai entrar no ar. Ficar tirando um pedaço aqui, outro pedaço ali, mas sempre sobra alguma coisa interessante que acaba não entrando no material. Para você ter uma ideia, eram 20 horas de material total já da versão final, né? E nós reduzimos isso a 77 minutos. E tem alguma chance de sair um material extra? Não, a ideia é fazer vídeos temáticos, né? Aprofundando tópicos que entraram no filme, mas entraram de forma superficial porque não havia como, por exemplo, a questão da maneira como foi combatida a pandemia, da reforma da Previdência, e de uma série de aspectos da política econômica ali que não foi possível aprofundar no documentário, porque você tem que
primeiro assim, um documentário técnico, né? A versão final do filme, quando nós voltamos a captar e produzir, ela mudou completamente. Então, nós combinamos com o ministro Paulo Guedes que passaria a ser, nós abandonaríamos aquela ideia inicial, né? E que nós faríamos um registro sobre o caminho da prosperidade. O que é o caminho da prosperidade? Era o nome do programa econômico do governo do presidente Bolsonaro, elaborado pelo ministro Paulo Guedes e pela sua equipe. O que acabou inspirando a se tornar o nome do filme. O nome do filme, né? Que é o registro de um conjunto, de uma filosofia econômica e de um conjunto de políticas econômicas que já foram aplicadas em outros países do mundo com sucesso. Então, são políticas econômicas testadas, com resultados comprovados, e mostrar como elas foram aplicadas no Brasil e, apesar da pandemia, que forçou uma paralisia no andamento das reformas de programa de governo, que ela produziu resultados excepcionais. A ideia era isso, era registrar que políticas econômicas foram essas, como elas foram implementadas, quais os obstáculos enfrentados e quais os resultados obtidos, né? Como objetivo de deixar isso como um legado para a sociedade brasileira, para outros governos, para governantes municipais, estaduais, porque é uma filosofia econômica, né? E dela derivam políticas que, adaptadas, podem ser implementadas em diferentes esferas de governo, né? E aí mudou completamente o escopo, quer dizer, nós passamos a entrevistar 30 técnicos da equipe do Ministério da Economia sob a gestão de Paulo Guedes. E aí vai uma nova leva de captação, né? Entrevistamos o ministro de novo, porque a ideia original era lançar o filme em 2020, para que ele ajudasse o ministro a convencer a sociedade a implementar o resto das reformas. E foi interrompido, não foi possível, então agora o objetivo o que é? É contagiar a sociedade para adesão a essas ideias, principalmente porque o governo ele foi um governo que enfrentou muitos conflitos políticos, era um governo constantemente abalroado pela mídia, pela oposição, e esse barulho político, como diz o ministro Paulo Guedes, impediu que a sociedade soubesse o que estava se fazendo de positivo naquela época. E eu confesso, porque eu sou analista político, eu tenho um canal de análise política e eu produzo vídeos diários, então eu estou diariamente focado nos principais acontecimentos da política, e eu que sou um analista político diário, contumaz da política brasileira, depois de produzir as 30 entrevistas e entrevistar de novo o ministro Paulo Guedes, uma outra entrevista que durou 4 horas, eu mesmo fiquei impressionado com o volume de realizações e de resultados produzidos. E reforçou ainda mais em mim a convicção de que a sociedade precisa conhecer, precisa saber, precisa aderir a essas ideias, precisa cobrar dos políticos que implementem de novo esse tipo de política econômica nos governos municipais, estaduais e, Deus queira, que futuramente de novo no governo federal. Aproveitando, Paulo, antes de nós irmos para um rápido intervalo, já que você já falou das suas páginas de análise política e também como cientista político, aproveita para falar para o nosso telespectador como que ele pode encontrar esses conteúdos. Nós também vamos disponibilizar o GC aqui na tela com a informação. O canal é um canal do YouTube, chama-se Dextra Jornalismo, tá? Você acha no YouTube com @DextraJornalismo e eu produzo vídeos diários de análise política ali, focados nos principais acontecimentos da política nacional. Perfeito, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico para quem for acessar a página do YouTube. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está buscando uma fonte confiável de conhecimento, reflexão e debate? Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Mergulhe em conteúdos cuidadosamente selecionados, desde análises políticas profundas até explorações filosóficas fascinantes. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico.
Não perca os conteúdos on demand e pay-per-view. E o melhor de tudo, assista quando e onde quiser. Com a plataforma Soul TV, o canal Republic está disponível para você no seu celular ou na sua Smart TV. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Na Inova Comunicação, somos apaixonados por criar, transformar e dar vida a ideias. Uma empresa que possui canais próprios com o objetivo de levar informação e entretenimento para o telespectador. O canal Yumis é o seu primeiro case de sucesso, com uma programação voltada para o público feminino e familiar. Tudo sobre beleza, moda, turismo, gastronomia, cultura, empreendedorismo e os concursos de beleza você encontra na programação diversificada e com muita qualidade. A Inova realiza produção de conteúdo para distribuição em suas empresas e também para outros canais e plataformas. Cada série, programa, documentário e cobertura especial são elaborados desde a concepção do roteiro, captação, edição até a entrega final. Tudo produzido com muita criatividade, talento e qualidade, de forma personalizada ou destinado a atender públicos diversos. A Inova Comunicação realiza também consultorias personalizadas através da expertise dos talentos do seu time. Através desse serviço, agimos nas necessidades individuais de cada parceiro, seja na programação, marketing ou na área de negócios, e impulsionando seu crescimento e ampliando sua visibilidade. A Inova Comunicação transcende o conceito tradicional de uma empresa de comunicação ou mídia. Para nós, as novas ideias criam o futuro. Estamos de volta com Open Insights. A nossa entrevista é com o convidado Paulo Moura, diretor do filme O Caminho da Prosperidade. Paulo, continuando o nosso bate-papo, qual é a principal mensagem que você deseja transmitir com O Caminho da Prosperidade? É a ideia de que existe solução para o Brasil, né? Que existem políticas econômicas testadas em outros países do mundo. Quer dizer, uma das coisas que eu aprendi com o ministro Paulo Guedes ao entrevistá-lo e ao conversar inúmeras vezes com ele na construção do filme é essa ideia de que ele é um profundo conhecedor do Brasil e ele foi estudar os países do mundo que adotaram políticas econômicas bem-sucedidas e que são países prósperos. Os Estados Unidos, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, Singapura, Coreia do Sul. Ele foi olhar o que esses países fizeram que deu certo, que esses países decolaram e se transformaram em grandes potências econômicas mundiais, e como é que a gente pode trazer isso para o Brasil, adaptar para o Brasil e aplicar aqui. Então, o principal objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que o Brasil pode ser um país próspero, que existem soluções, que não é nenhuma fórmula mágica, que é ciência econômica na veia. E o meu grande objetivo, o meu sonho, e eu acho que é um sonho do ministro Paulo Guedes também, é contagiar a sociedade com essas ideias. Quer dizer, é fazer com que as pessoas, ao verem o filme, desejem a volta dessas políticas econômicas ao governo. Certo, então é isso que você espera. Vocês esperam que quando o telespectador saia do cinema, que ele leve consigo, depois de assistir o documentário, a ideia de que é possível. De que é possível e de que será mais possível se as pessoas se engajarem em defender essas políticas econômicas, né? De que os políticos devam adotar políticas econômicas como essas que o ministro implementou em âmbito nacional. E falando dessas políticas econômicas, se você pudesse citar quais são os pontos mais importantes, ou pincelar um ou dois pontos importantes que traz a mensagem dessa política econômica dentro do filme O Caminho da Prosperidade. Bom, o ministro ele não estudou apenas outras economias do mundo, ele estudou os problemas da economia brasileira e as falhas dos planos econômicos implementados anteriormente, né? Então o filme ele começa na época do regime militar, a história da inflação no Brasil. Construção de Brasília, o regime militar e os sucessivos planos econômicos,
tentados e fracassados no Brasil, né? Até o Plano Real, que ele elogia muito, mas ele detecta duas falhas no Plano Real, que era a política cambial e a política fiscal. Então, o ministro dizia para a sua equipe no início do governo que eles tinham 3 torres para atacar. Torres aqui no sentido dos castelos medievais, né? Que eram os grandes obstáculos a serem superados. A questão dos juros da dívida pública, a questão da folha de pagamento do funcionalismo, que cresce inercialmente, e a questão da previdência social. Então, aqui derivam 3 diretrizes de política econômica que foram adotadas pelo governo. Que são 3 grandes problemas, evidentemente. 3 grandes problemas. O desafio da reforma da Previdência, e eles fizeram a maior reforma da Previdência, a mais profunda reforma da Previdência já feita na história do Brasil. Embora o ministro quisesse uma reforma que adotasse o sistema de capitalização, infelizmente não foi possível, ele vai bater nessa tecla e tentar voltar para este modelo. A questão da folha de pagamento do funcionalismo, que aí ele utilizou a pandemia como justificativa para dizer assim, olha, a sociedade inteira está com as empresas fechando, a iniciativa privada demitindo, cortando salários, não faz sentido funcionários públicos continuarem recebendo aumento de salário enquanto a sociedade está passando por esse sacrifício. Ele aproveitou a pandemia, então, para segurar a folha de pagamento do funcionalismo, e isso ajudou a equilibrar as contas públicas, e ao reduzir o gasto público, ele conseguiu baixar os juros. Baixando os juros, ele baixa os juros que incidem sobre a dívida. Então, foi um conjunto de políticas públicas extremamente bem-sucedidas que permitiu depois baixar impostos e aumentar a arrecadação mesmo assim. Outra diretriz importantíssima, a questão da digitalização do governo. O Brasil nem sequer figurava entre as economias do mundo digitalizadas no início do governo e passou a ser o segundo governo mais digitalizado do mundo, atrás apenas da Coreia do Sul. Pouca gente percebe isso, mas hoje a quantidade de serviços públicos que você faz sem precisar ir lá no balcão, né? Renovar a carteira de motorista, tirar certidões em cartórios, a assinatura digital que te permite evitar o reconhecimento de firma, por exemplo. De fato, porque hoje em dia, mesmo no site ou aplicativo do governo, encontra toda a informação da saúde, toda a informação do Detran, enfim, tudo está junto no mesmo ambiente. Está tudo junto, tudo ali centralizado. Isso é ganho de produtividade, isso é redução de custos, isso é aumento de eficiência. Então, assim, é uma coisa que realmente deixa a gente fascinado ao ver os técnicos descrevendo aquelas mudanças todas. Foi uma verdadeira revolução silenciosa feita no governo e que infelizmente não foi percebida devido aos conflitos políticos. Estávamos sempre tomando noticiário com a guerra política e a guerra cultural, impedindo a sociedade de ficar sabendo o que estava sendo feito enquanto estava sendo feito, né? Bom, aproveitando o ensejo, como que você vê a atual situação do Brasil no contexto da prosperidade, do desenvolvimento econômico, especialmente em relação ao que é discutido no filme? Bom, basicamente nós estamos assistindo um enorme retrocesso, né? Exatamente o contrário do que foi feito, né? Nós estamos trilhando o caminho da servidão. O nome O Caminho da Prosperidade, ele é em alusão a um livro do Hayek, um economista liberal, um filósofo liberal, que chama-se O Caminho da Servidão, né? Que é exatamente como as sociedades são manietadas, né? Elas são colocadas num brete que restringe as liberdades, não só econômicas, mas todas, né? Então, o caminho da prosperidade é exatamente a ideia oposta ao caminho da servidão. E o que nós estamos vendo hoje é isso: inchaço da máquina pública, endividamento público, déficit público, aumentos de salário acima da inflação. Isso pode parecer bom para as pessoas. Não, é lógico que é bom que aumente, mas isso gera um aumento de custos da Previdência Social, custo da máquina pública, que exige o governo aumentar impostos, né? Coisa que ninguém gosta, mas as pessoas não percebem que quando o governo toma certas decisões, elas têm consequências, têm preço. E quem paga o preço desses erros é sempre a sociedade.
E, infelizmente, é o que nós estamos assistindo hoje, é um retrocesso, é o Brasil dando a marcha ré em todos aqueles avanços. Alguns são irreversíveis, né? Privatizações, a questão do governo digital, há uma série de coisas que não há como desfazer, né? Mas, infelizmente, nessa questão do déficit público, do endividamento, do risco de volta da inflação, é o que nós estamos assistindo e que é extremamente danoso para a sociedade brasileira. Paulo, e diante disso, quais são os objetivos a longo prazo que você espera alcançar com este documentário? Olha, o nosso grande desafio é criar um movimento de defesa das ideias do caminho da prosperidade, né? Quer dizer, nós queremos que o Brasil assista ao filme, e que essa audiência do filme ela parta da iniciativa de empreendedores locais que queiram levar o filme para mostrar nas suas cidades e que as pessoas, ao assistirem o filme, elas se mobilizem para defender que os políticos adotem aquelas ideias. Eu acho que se nós conseguirmos isso, eu vou ficar extremamente recompensado com o resultado do filme, porque não será um filme apenas, um documentário passivo que registra um momento da história, mas ele produzirá um movimento em defesa dessas ideias, né? O filme teve um lançamento nos Estados Unidos, em Nova York, recentemente. Conta um pouco sobre isso, como foi esse lançamento, e depois a próxima pergunta vai ser justamente quais são os próximos passos. O lançamento ele aconteceu integrado à agenda da Brasil Week. A Semana do Brasil é uma promoção da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que é um órgão de cooperação comercial, como o próprio nome diz, entre Brasil e Estados Unidos. E em meados de maio, todos os anos ali, acontece o Person of the Year, que a Câmara de Comércio ela premia algum personagem brasileiro ou americano que se destaca na promoção das relações comerciais. E em torno do evento Person of the Year, naquela semana, antes do dia 15 de maio e depois do dia 15 de maio, acontece um conjunto de eventos promovidos por bancos, por financeiras, por empresas que promovem negócios no Brasil. E nós conseguimos negociar com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos que a exibição do filme fizesse parte dessa agenda de eventos. Então o Person of the Year foi dia 15, a exibição do filme foi dia 14, lotamos uma sala de cinema, afinal todo mundo aplaudindo. 15 de maio. 15 de maio. 15 de maio, Person of the Year. De maio de 2024. Vamos falar o ano, né? Porque esse programa vai estar disponível para os nossos telespectadores futuramente por bastante tempo, então a gente contextualiza. Isso, né? Então o lançamento do filme foi dia 14, o Person of the Year dia 15. Mas naquela semana ali acontece vários eventos e o lançamento do filme foi mais de um evento. O governador Tarcísio estava lá, a deputada Bia Kicis e um monte de gente. Como é que foi a recepção das pessoas? Olha, o termômetro, assim, são dois termômetros, né? Quer dizer, foi a primeira vez que eu estava na sala de cinema olhando para o público, não estava olhando para a tela. Qual é o desafio? Quer dizer, 30 entrevistas técnicas. Eu digo, como é que eu faço para esse negócio não ficar chato, enfadonho? Com certeza, uma linguagem minimamente palatável para as pessoas que estão assistindo entenderem um pouco melhor sobre o assunto. Embora ali era muita gente do mercado financeiro, eram iniciados em economia, né? Então, qual foi a solução que nós adotamos no filme? O filme não tem locução off. Ele foi a coisa que mais deu trabalho na produção. Você sentar na frente de 20 horas de material, reduzir essas 20 horas a 3 horas, depois a 1h30, depois a 77 minutos e principalmente encadear as respostas uma na outra de tal maneira que você constrói uma narrativa sem aquela voz de Deus que é a locução off, que cumpre essa função. Normalmente, documentário clássico, entra a narração fazendo a conexão entre os blocos temáticos. Contextualizando para quem está acompanhando em casa, a locução em off é quando entra só a voz do narrador e ele não aparece como uma figura, né? Então é a voz dele e imagens que vão cobrindo o que ele está dizendo. É a salvação, né? Às vezes para um diretor que alguém não falou uma fala que ele precisa que seja dita, ou faltou alguma informação e ela é preenchida então com uma locução em off e vai construindo esse filme. Sem essa utilização desse recurso fica bem mais difícil. E você conseguir editar e construir um filme sem locução em off, meus parabéns. A gente já tinha adotado essa técnica no filme sobre o impeachment, né?
Mas o desafio foi muito maior exatamente porque eram 30 técnicos. E o ministro entrando várias vezes como o cara que fecha, né, o que dá a visão geral, o estrategista daquilo que os técnicos estavam descrevendo. Então eu na exibição do filme eu fiquei olhando para a plateia para saber se o povo começa a mexer no celular, começa a se levantar, começa a ficar incomodado, e não aconteceu, né? 77 minutos, o público sentado, atento. Quando terminou o filme, aplausos gerais, né? Foi muito gratificante a experiência do lançamento nos Estados Unidos. O que é um super termômetro? Afinal de contas, lançar nos Estados Unidos com um público que é crítico, que conhece o que está sendo falado, já é um belo termômetro de fato. Mas vindo aqui para o Brasil agora, existe algum plano para expandir o alcance do documentário nacionalmente, internacionalmente, e como que as pessoas podem fazer para acessar o documentário? Bom, a proposta é que empreendedores locais nos procurem através do e-mail dextrajornalismo@gmail.com e nós vamos acertar uma maneira. Tem uma cota de patrocínio que o exibidor local tem que captar, mas ele pode, inclusive, lucrar com a exibição do filme, né? Captando outras cotas de patrocínio e vendendo ingressos. Então, nós vamos combinar com esse exibidor se ele quer exibir numa sala de cinema, se ele quer exibir num auditório com data show, com projetor de vídeo, né? Nós temos o vídeo nos diferentes formatos para diferentes tecnologias de exibição. As pessoas entram em contato conosco e nós vamos apresentar a proposta, vamos avaliar as condições, se é uma cidade do interior, se é uma cidade média, uma cidade pequena, grande, quem é o empreendedor que está ali, vamos chegar a um formato sobre cotas de patrocínio, e a ideia é exatamente essa, levar o filme para o Brasil inteiro a partir da demanda de interessados locais. Ou seja, se qualquer pessoa que está assistindo a gente tem interesse nessa informação, que é a mensagem do Caminho da Prosperidade, das ideias do plano econômico do Paulo Guedes, e que isso possa reverberar, seja num clube, numa associação, numa cidade, num cinema ou num evento, um coquetel, enfim, a pessoa pode procurar o Paulo, que vai entender como a logística disso pode funcionar. Eu tenho certeza que é uma ótima maneira para que mais pessoas possam ter acesso ao material, que é tão rico, e a gente aproveita esse espaço aqui, Paulo, para trazer em que canais de comunicação as pessoas podem te encontrar. O filme, por exemplo, ele tem um Instagram que as pessoas podem acessar? Tem, nós temos o Instagram e temos página no Facebook e temos canal no YouTube. Lembrando que o filme não tem fins lucrativos, tá? Esse recurso eventualmente captado como verba de patrocínio dos eventos, ele é reinvestido na própria difusão do filme e nesse circuito de viagens que a gente pretende fazer pelo Brasil, levando o filme para ser exibido pelas cidades afora, né? Essa que é outra informação muito importante, afinal de contas, um material que foi produzido de forma tão especial, tão rico em informação, não tem fins lucrativos, ele se retroalimenta. Aproveitando o ensejo aqui do nosso bate-papo, um tema tão interessante, a gente falou no começo sobre o outro filme, né, que você produziu Além do Caminho da Prosperidade. Foi muito diferente fazer outro filme, que mensagem ele trouxe, para a gente mostrar um pouco mais para o telespectador sobre o teu trabalho. O filme chama-se Impeachment, o Brasil nas Ruas, é um documentário sobre o impeachment da Dilma. Ele está disponível já gratuitamente lá no canal Dextra, né? Você pode digitar Impeachment, o Brasil nas Ruas, no YouTube, vai encontrar o filme lá. É um filme de mais ou menos 1 hora de duração, e ele foi produzido a partir da ideia também, do mesmo insight do Caminho da Prosperidade. Quer dizer, nós estamos vivendo um acontecimento histórico inédito aqui no Brasil, aqueles movimentos de rua que nasceram em 2013 e culminaram com o impeachment da Dilma em 2015, 2016, e eu cheguei à conclusão que era preciso registrar aquilo para a história, né? Se você não conta a sua história, ela será contada pelos outros. E nós utilizamos a mesma técnica de não usar locução off, só que o desafio foi o desafio de colher imagens do Brasil inteiro. Porque, primeiro, nós não tínhamos recursos. Nós fizemos um crowdfunding na internet, eu consegui algum dinheiro, pouquíssimo dinheiro. O outro filme custou 60 mil reais. O Caminho da Prosperidade custou 2 milhões de reais. Né? Então, você vê a diferença. Por quê? Eu era ativista do movimento do impeachment. Então, eu comecei a pedir imagens para os movimentos no Brasil inteiro. E aí o desafio foi, imagens amadoras, trocentas horas de imagens amadoras
impossíveis de serem usadas. Quer dizer, como é que eu consigo ali dentro, conseguimos imagens de alguns fotógrafos e cinegrafistas profissionais. Eu mesmo, quando eu ia para a Rua no Movimento, eu levava a minha câmera e fazia imagens, mais aqui de Porto Alegre, né? E felizmente conseguimos imagens de cinegrafistas e fotógrafos do Brasil inteiro, muita imagem gravada com celular. Felizmente os celulares hoje gravam em HD, então imagens com qualidade para serem utilizadas. O grande desafio ali foi filtrar o que não era aquela imagem do amador, né? Com a câmera balançando e tal, e achar... Inclusive, grandes emissoras hoje estão assumindo e usando como recurso o celular. E tem um pouco do olhar do próprio público também, acaba trazendo um ponto de vista diferente para cada imagem, sobre um mesmo tema. Então é isso. Foi disponibilizado agora gratuitamente, ele estava nas plataformas de streaming até pouco tempo atrás, então, e ele aí terminou o prazo contratual das plataformas de streaming e nós disponibilizamos gratuitamente lá no meu canal, né? Então, quem quiser assistir, é só procurar lá. E sobre os livros, Paulo? Os livros, eles são... Eu fui professor universitário da UBRA aqui durante 20 anos, né? E fiz um mestrado em ciência política, um doutorado em comunicação. Os meus 2 principais livros, um chama-se PT, Comunismo ou Social Democracia, um estudo da relação do PT com o Plano Real, foi o resultado da minha dissertação de mestrado. E o outro chama-se O Gauchismo no Marketing, de Olívio Dutra, foi o resultado da minha tese de doutorado, a tese de doutorado em comunicação aqui pela PUC, e eu estudei o case de marketing da campanha do Olívio Dutra em 1998, né? E os outros livros são livros didáticos, livros acadêmicos produzidos para as disciplinas dos cursos de ensino à distância da UBRA naquela época, né? Mas eu, em 2016, virei a página, larguei a universidade e voltei para o mercado de comunicação. Voltei não, eu nunca tirei o pé do mercado de comunicação. Enquanto eu era professor universitário, eu atuei muito em campanhas eleitorais, na área de marketing político, né? Mas depois que eu saí da universidade, eu abri o canal, em função da pandemia, abri o canal no YouTube e voltei mais para esse mercado do audiovisual. Bastante informação, bastante conhecimento, que hoje em dia está faltando um pouquinho, né? As pessoas estão aí dando milhares de opiniões, algumas com conhecimento de causa, outras não, e o que torna isso um pouco mais difícil. Antes de encerrarmos nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta para você, Paulo. Depois de ter feito a captação do filme O Caminho da Prosperidade, ter convivido com Paulo Guedes, convivido, enfim, com todas as pessoas que se envolveram no filme, qual foi o maior aprendizado que você conseguiu trazer para si mesmo? Olha, o aprendizado, ele veio das verdadeiras aulas que eu tive com o ministro Paulo Guedes. A minha formação é ciência política, na graduação em ciências sociais e na ciência política a gente estuda um pouco de comunicação, mas eu sempre fui um curioso de macroeconomia, um leitor voraz de macroeconomia, até porque existe uma interface da economia com a política, né? A economia ela afeta o humor das pessoas e o humor das pessoas afeta a opinião das pessoas sobre os governos. Mas eu terminei ficando amigo do ministro Paulo Guedes, ficando íntimo dele, porque eu me impus o desafio de fazer um filme que, assim, quando o ministro Paulo Guedes assistir esse filme aqui, eu quero que ele não me peça nenhuma modificação. Eu quero que ele perceba que eu entendi completamente o que ele queria e que eu fiz um filme exatamente como ele queria. No final, ele pediu alguns detalhes técnicos muito pequenos para ajustar. Fiquei extremamente feliz com isso, mas é um privilégio sem tamanho poder ter convivido intensamente com ele de 2019 até agora. Até hoje a gente se conversa no WhatsApp, manda conteúdos um para o outro, troca opiniões, né? E o grande aprendizado foi um aprendizado sobre macroeconomia mesmo, foi entender o que estava por trás da filosofia econômica dele. E eu praticamente tive um pós-graduação em economia acontecendo diante dos meus olhos de maneira informal, porque ele é um professor muito generoso, né? Ele faz questão de transmitir, de dividir o conhecimento. Isso para mim foi uma experiência muito gratificante. Paulo, foi uma conversa extremamente rica. Muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento sobre o filme, sobre os bastidores, sobre os teus livros e por tanta informação que você traz sempre. Agradeço a oportunidade, foi um prazer. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o Open Insights. Obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente
para refletir sobre tudo isso. Esse foi mais um episódio Open Insights. Não percam os próximos programas, onde continuaremos a explorar ideias, projetos que fazem a diferença. Continue nos seguindo nas redes sociais, @republic.canal. E lembre-se que agora o programa está disponível no canal Republic na plataforma SoulTV. Até a próxima!